No meio de toda essa corrida por produtividade, muita gente acaba confundindo velocidade com evolução. E esse erro pode custar muito caro no longo prazo. A inteligência artificial começou a mexer na base da forma que a gente aprende, produz, trabalha e resolve problemas. Só que conseguirmos perceber isso é só o primeiro passo. Porque depois que conseguimos entender que essa mudança é real, aí sim vem a parte mais difícil e complicada, que é como vamos nos posicionar à frente disso tudo. E é exatamente nesse momento que eu vejo que muita gente está errando. E não é porque não está usando IA ou porque está usando ela demais. O erro acaba estando no meio dessas duas frentes, que é em como você está utilizando a inteligência artificial. Porque sim, existe um jeito de utilizar a IA de uma forma que realmente consiga te fortalecer e te ajudar muito. Mas também existe outro que até parece que você está avançando, mas no fundo está se auto-sabotando. E o mais perigoso disso tudo que eu observo é que não é fácil você perceber que está cometendo esse erro. É algo mais sutil, algo que leva tempo para você realmente entender o que está acontecendo. Em outras palavras, pode até parecer que você está sendo mais produtivo, mais ágil e que está evoluindo muito mais rápido que as outras pessoas. Até parece que você finalmente encontrou uma forma de produzir muito mais em muito menos tempo. Mas muitas vezes, essa falsa sensação de progresso pode acabar custando muito caro lá na frente. E nesse vídeo eu quero te mostrar muito bem o que é isso e por que isso acontece. Hoje em dia, a inteligência artificial já consegue fazer muita coisa por você. Desde gerar código, resumir texto, montar estruturas inteiras de um sistema, até analisar informações, te ajudar a estudar e diversas outras coisas. E é claro que isso passa uma sensação muito forte de aceleração e de produtividade, já que de fato você consegue produzir mais rápido e resolver coisas que antes levariam horas em apenas alguns minutos. Ou seja, você consegue sair do zero com muito menos esforço e tempo dedicado. Só que existe uma linha tênue entre acelerar o seu progresso com entendimento e simplesmente acelerar sem entender nada que você está fazendo. Essa diferença no começo pode até soar meio boba e que não faz muito sentido, mas com o tempo, essa diferença pode até acabar se tornando um abismo, pois quanto mais você tenta fugir dela, mais ela te puxa para o fundo. E na nossa área de informática, isso fica muito claro de perceber o que é. Porque atualmente está muito comum você pedir para a IA gerar um código inteiro para você, gerar um sistema ou só uma parte dele. E é assim que começa, a inteligência artificial te entrega um código bonito e aparentemente bem funcional. Então você testa e olha que legal, tudo funcionou perfeitamente como deveria. E com isso, você pede mais uma parte do seu sistema, o que também funciona. Depois pede outra e tudo vai funcionando de forma impecável. E quando você percebe, já tem centenas ou até mesmo milhares de linhas geradas inteiramente por inteligência artificial. Só que tem um detalhe muito importante aqui. Quem escreveu tudo isso não foi você, e sim o seu modelo de linguagem. E o pior disso é que você não entende completamente o que foi construído, porque não foi você que escreveu isso. Porém, naquele momento, você simplesmente ignora e deixa isso passar, porque não parece ser um problema muito grande, já que tudo está funcionando, né? Só que o teste de verdade acontece quando você entrega esse sistema para outras pessoas utilizarem. E é nesse momento que o teu sistema vai quebrar. Pode ser um erro de lógica, um problema de performance ou simplesmente um comportamento inesperado. Pode ser também um bug que só acontece em produção quando o usuário já está usando, o que acaba gerando pressão, prazos e às vezes muito custo envolvido. E é agora que você precisa corrigir esse erro. Só que agora você percebe o tamanho da bola de neve que você criou. Porque você mesmo não tem base o suficiente para entender tudo o que acontece naquele código e naquele sistema. Já que afinal de contas, não foi você que montou aquela estrutura. Então você não sabe por que ela funciona dessa forma. Você não sabe quais decisões foram tomadas e o que você pode ou não pode alterar no sistema sem quebrar outra parte. Em outras palavras, você ficou totalmente dependente daquilo que foi gerado. Isso na área de tecnologia tem um nome muito conhecido e popular, que se chama dívida técnica. A diferença agora é que essa dívida pode ser criada em uma velocidade absurda. Antes, quando alguém escrevia alguma coisa manualmente, pelo menos tinha um contato direto com cada decisão que era tomada. Agora, é possível criar sistemas inteiros extremamente complexos sem nem sequer pensar o porquê você está tomando cada tipo de decisão. E é exatamente aí que começam a surgir os problemas em cascata. Hoje pode até parecer eficiência, só que amanhã isso vai se tornar um problema muito sério. Isso não serve só para programação e para os códigos que são gerados, mas sim para qualquer outro tipo de área. Se você usa IA para escrever, você perde a capacidade de entender o que está escrevendo e conseguir argumentar em cima disso. E se você usa IA para estudar sem revisar, você acaba perdendo profundidade naquilo que você está estudando. Se você usa IA para desenvolver tudo por você, você basicamente perde o seu raciocínio. E agora que entra uma coisa que para mim é o centro dessa discussão. Quebrar a cabeça faz parte do aprendizado, faz parte do processo. A gente está acostumado a tratar a dificuldade como um erro na parte do aprendizado e um erro no processo de desenvolvimento. Mas isso é justamente o contrário.
O que faz você entender por completo aquilo que está fazendo são justamente os erros e as dificuldades que você encontra no caminho. Porque ao corrigir tudo isso, você consegue compreender o seu sistema, o seu projeto, em todas as suas partes e você sabe exatamente por que decidiu fazer cada coisa. O que acaba fazendo você realmente ter um conhecimento geral sobre aquilo e não apenas o básico. É na tentativa, no erro, no retrabalho que você entende e desenvolve raciocínio. Quando você senta para resolver alguma coisa sozinho, você erra, testa, volta de novo e reorganiza a sua ideia. Nessa etapa, o seu cérebro está criando estrutura, ele está montando o repertório e de fato aprendendo a pensar. Quando você pula direto para a resposta correta, você pode até ganhar um tempo no curto prazo, mas abre completamente a mão da base, que é um conceito fundamental. E essa escolha cobra um preço que muitas vezes você não vai conseguir pagar depois. Porque produzir mais não necessariamente significa evoluir mais. É uma confusão muito comum, porque tem muita gente que está entregando muita coisa, produzindo demais, parecendo realmente ser extremamente eficiente, mas sem ficar de fato mais forte, mais inteligente e mais capacitado. É como utilizar atalhos o tempo todo, sem nunca aprender o caminho completo. Você realmente consegue chegar mais rápido no seu objetivo, só que a consequência disso é que você se torna dependente. Hoje em dia, a inteligência artificial funciona muito como uma caixa preta. Você dá uma instrução, dá uma ordem e recebe a resposta pronta. Só que você não enxerga de forma transparente todo o processo que levou até chegar a essa resposta. Você não vê os critérios, os caminhos e as decisões descartadas. E em alguns contextos, isso pode até parecer aceitável, mas em outros, o problema é muito mais sério e muito mais profundo. Vamos colocar esse mesmo exemplo em um caso de um sistema bancário, um sistema de saúde, ou em qualquer outro cenário crítico. Nesse tipo de ambiente, não existe espaço para falar que foi a IA que fez, foi a IA que errou alguma coisa, porque a responsabilidade sempre vai continuar sendo humana. Não tem espaço para culpar o modelo que você utilizou. A validação, a segurança, a decisão final continua sendo humana. Isso nunca vai mudar. A inteligência artificial, ela pode até ajudar muito, ajudar você a ser mais produtivo, entregar mais e ser de fato mais rápido no que você está fazendo. Mas ela jamais vai assumir a responsabilidade por nada que foi feito. E esse é um ponto que eu vejo que muita gente ignora enquanto tudo está funcionando perfeitamente. Porque enquanto as coisas estão funcionando quando deveria, tudo parece confortável, parece tranquilo, parece um mundo perfeito. Mas quando alguma coisa der errado, vai ser necessário alguém que tenha conhecimento técnico bastante para entender esse problema. E esse alguém não pode depender da inteligência artificial que ajudou a criar esse erro. Saber usar IA não é a mesma coisa de saber resolver problemas. E essa distinção está começando a ficar cada vez mais importante, porque tem muita gente que está realmente ficando muito boa em pedir coisas. Boas em gerar, montar um bom prompt e de fato conseguir uma boa resposta do modelo. Só que isso por si só não prova a capacidade real de solução de um problema. Solucionar um erro ou resolver um problema exige outra camada. Exige lógica, exige entender causa e efeito, perceber como as partes se conectam e conseguir antecipar possíveis falhas. Coisas como essas não vêm simplesmente por saber utilizar a ferramenta. Exige base técnica, repertório e muito raciocínio construído ao longo de anos. E o mercado já começou a notar essa diferença. Tem muitos sistemas hoje em dia que impressionam quando você bate o olho. Ele é bonito, rápido, bem apresentado. Mas quando você realmente se aprofunda nele, você vê que ele sozinho não se sustenta, pois ele é frágil, mal estruturado e não consegue aguentar uma escala muito grande de usuários ou de pessoas acessando. Porque ele é frágil, mal estruturado, não aguenta a escala de pessoas e é muito ruim para manutenção. E no início, quando você está criando, pode até passar despercebido. Só que quanto mais o tempo vai passando e mais o seu sistema vai crescendo, isso se torna cada vez mais perigoso. Porque um sistema ruim e feito de qualquer jeito custa muito caro, porque ele gera muito retrabalho. E quando esse momento chegar, não adianta só pedir para a inteligência artificial resolver aquilo para você. Na minha visão, um dos maiores erros que muita gente está cometendo agora não é utilizar a inteligência artificial, e sim usar sem base, sem revisar e sem entender de fato o que está acontecendo e o que você está fazendo. Ou seja, utilizando ela como uma substituição completa do seu próprio raciocínio, quando na verdade o uso mais saudável e talvez sustentável pode ser outro. Eu acredito que a forma correta é enxergarmos a IA como um copiloto e não como um piloto automático. Porque um copiloto, ele ainda consegue te tirar do zero com muito mais velocidade. Mas quem continua responsável pela direção é você. E é dessa forma que a ferramenta consegue de fato te fortalecer. Quando você tem capacidade técnica o bastante para questionar, refazer, validar e analisar se o que está sendo feito realmente está correto. Dessa forma, você aprende de verdade o que a ferramenta está te entregando. Já quando você terceiriza todo esse processo, o que acontece é exatamente o oposto.
Você não constrói nada, apenas consome o que foi construído. E consumo não cria capacidade e nem conhecimento. Por isso, talvez a pergunta mais importante de hoje não seja se você está usando a inteligência artificial, e sim como você está utilizando ela. Você está usando para evoluir mais rápido ou simplesmente para evitar o esforço de pensar? Você usa ela de fato para se aprofundar ou só para se contentar na superfície? Você usa ela para ganhar autonomia ou só para se tornar cada vez mais dependente? O mais interessante de observarmos é que tanto faz a ferramenta que você está utilizando. O que mais importa é a forma que você utiliza e como você se relaciona com ela, já que a mesma tecnologia pode fortalecer uma pessoa que tem uma base de conhecimento sólida e ao mesmo tempo enfraquecer outra. Ela pode de fato ampliar sua capacidade ou mascarar a sua falta de base técnica. E o problema é que geralmente as pessoas só passam a observar isso quando já passou tempo demais, e muitas vezes pode ser até tarde demais. Então, se eu tivesse que deixar uma dica ou direcionamento aqui, eu diria: use a inteligência artificial. Use para valer. Seria pura ingenuidade ignorar uma ferramenta tão poderosa, mas use do jeito certo. Use para ganhar velocidade e não terceirizar o seu entendimento. Use para ampliar a sua capacidade e não substituir a sua base. E use, de fato, para pensar melhor e não pensar menos. Porque no fim das contas, a habilidade mais importante de todas é sua habilidade de raciocinar e direcionar. E é isso que sustenta a decisão, a autonomia e o seu desenvolvimento de verdade. Por fim, tem uma última parte dessa conversa que talvez seja a mais dura de todas. Porque até agora eu só falei do indivíduo, de como cada pessoa utiliza a ferramenta e escolhe se vai se tornar dependente ou utilizar de fato para crescer. Só que existe uma outra camada que não depende só de você, que é o mercado. O mercado ele não pensa como a gente. O mercado ele não opera com base em conforto ou preferência. Ele olha para produtividade, custo, eficiência e resultado. É uma lógica muito mais fria e realista, e isso muda completamente o contexto da conversa. Porque não basta só entender o que a IA faz com você. Também é preciso entendermos o que ela faz com o seu valor de trabalho e entendermos o que as empresas passam a exigir e o que deixa de ser um diferencial. Entender a inteligência artificial já é uma parte muito importante, mas entender como o mercado vai reagir em cima dela talvez seja ainda mais decisivo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no meu próximo vídeo. Porque uma coisa é entendermos que a IA está mudando tudo. Outra é entendermos quem ganha espaço e quem corre o risco de ficar para trás com essa inovação. Principalmente quando essa mudança começar a bater na porta do mercado, o que já está acontecendo. Agora eu quero saber de você aí. Isso faz sentido na sua concepção ou você ainda está em dúvida para onde as coisas estão indo? Comenta aqui embaixo porque eu realmente quero entender como você está enxergando essa situação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere deixar o seu like e se inscrever no meu canal. No mais, muito obrigado e até a próxima.